Olá, começa agora o programa Prestando Contas. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a deputada Damares Moura, do PHS, que vai fazer um balanço aí do seu mandato, agora quase 7 meses de mandato. Deputada, seja bem-vinda ao Prestando Contas de hoje, tudo bem? Muito obrigada, Guga. Eu cumprimento os que nos assistem e agradeço a você por mais uma vez poder estar aqui e contar um pouco daquilo que nós temos feito aí nesses 7 meses de mandato. Deputada, a Rede Alesp que agradece, 7 meses de mandato. Vamos falar um pouquinho dos projetos de lei que a senhora trouxe aí para casa no seu mandato. Tem o primeiro, né, que é o Quebrando o Silêncio, né, que aconteceu em abril, logo no começo do seu mandato, né? Como funcionou esse projeto? Sim, eu trago comigo as minhas bandeiras, que são resultado, não é, de uma luta muito antiga. E você sabe que eu tenho aqui como ênfase no mandato, não é, o combate à intolerância religiosa. Sim, que é uma das bandeiras principais. Isso. E também o combate ao abuso e violência doméstica e familiar. E como eu faço parte já há muitos anos, pelo menos 12 anos, de uma campanha que é mundial, que já existe há 17 anos no mundo, que é a campanha Quebrando o Silêncio, não é? Na América do Sul, ela se chama Rompiendo lo Silêncio. No mundo, nos países de língua inglesa, é End It Now, que é Pare Agora, e no Brasil é Quebrando o Silêncio. Essa campanha existe, mas nós queríamos dar maior visibilidade para ela, porque ela é fundamental, Guga, considerando que um dos maiores obstáculos para se combater abuso e violência no ambiente doméstico e familiar, principalmente, é o silêncio das vítimas. Então, já há uma constatação de que nós precisamos estimular, precisamos conscientizar as vítimas de que elas precisam contar para alguém. Ainda que não seja comunicar à autoridade policial, mas contar para alguém. Então, eu propus um projeto de lei que é caríssimo para mim, né, já está em fase final aí, me parece, de aprovação, que institui o Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, para que anualmente, no 4º sábado de agosto, nós tenhamos ações por todo o estado, escola de paz, passeatas, distribuição de material, que não sou eu que crio. Sim. A campanha tem o material, é uma campanha da Igreja Adventista, do 7º dia, mas hoje ela é de domínio público, porque ela é de utilidade pública, não é uma campanha religiosa. Esse material é produzido pela igreja, mas ele é completamente técnico, de conscientização, de orientação, não tem conteúdo religioso. E nós vamos utilizar este material no dia de ênfase, que será o 4º sábado do mês de agosto de cada ano, que é a data da campanha mundialmente. E esse ano a senhora já organizou algumas atividades, né? Conta um pouco. Olha, foi extraordinário, não é? Nós conseguimos que o poder público autorizasse a realização desta campanha em 40 parques da capital. Porque neste ano a ênfase da campanha foi o abuso infantil, que é um problema de saúde pública, Guga. Mais de 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano no Brasil. E esse número é altamente subnotificado, nós não temos o número real. E esse ano a campanha enfatizou abuso sexual infantil. Para onde nós deveríamos ir? Onde estão crianças e pais aos finais de semana? Via de regra, aqui em São Paulo, principalmente na capital, nos parques. Sim. Então, nós elegemos este espaço público para fazermos a campanha. Foram 40 parques na capital que receberam a campanha, teatros de bonecos, não é? Mini palestras, pequenos estandes onde as pessoas poderiam conversar com psicólogo, poderiam conversar com professores, não é? Juntamos aí ciclistas, motociclistas que também se uniram a nós na campanha. E no interior, por todo o interior de São Paulo, os parques também receberam a campanha Quebrando o Silêncio. Foi extraordinário e me parece que foi uma das edições mais marcantes da campanha em toda a América do Sul e foi muito recompensador fazer parte desta história. Agora, deputada, a senhora propôs também que o Tatuí Classic Car entrasse no calendário turístico do estado de São Paulo. É importante explicar
para o telespectador da TV Alesp, com certeza na região já é um evento bem conhecido, mas como funciona esse evento? É um evento relacionado a carros antigos, né, colecionadores, como regionalmente, né, esse evento já é muito antigo, né, já existe um clube ou um agrupamento de pessoas, não é, que lidam com esse mimo, que Sim. para muitos é caríssimo, não é, que é carros antigos. Isso engrandece o turismo da região. Sim, e é um hobby que faz parte da cultura também. Exatamente. Compõe a cultura, não é? Compõe esse conteúdo turístico da região de Tatuí, e era preciso enfatizar ainda mais, e havia um desejo, não é, de que fosse instituído isto legalmente. Nós já o fizemos. O grupo espera que com essa legalização Sim. deste evento, ele se torne ainda mais visível e atraia para Tatuí mais pessoas interessadas em participar do evento. Isso gera o quê, Guga? Isso gera movimento econômico, movimento a economia da cidade. É isso que nós queremos. Sim. Na linha do governador João Sim. Dória, queremos que o Estado possa movimentar emprego, renda, e nós estamos neste caminho também. Agora, deputada, a senhora apresentou um projeto de lei aqui na casa que bota todo o conteúdo do programa Lions Quest no currículo das escolas estaduais. Importante a gente explicar o que é o Lions Quest, né? O Lions Quest é um conteúdo que o Lions idealizou, o Lions Clube, para ser introduzido nas escolas. É um conteúdo humanista ou humanizador. E como eu vejo esses conteúdos com olhos muito esperançosos, né? Acho que a escola brasileira, ela precisa trazer para os alunos cooperação, solidariedade, respeito às diferenças, que são conteúdos que nós não temos sistematizado nas escolas. Existe muito conteúdo acadêmico, não é? Mas esse conteúdo relacional, né, que diz para o aluno, você é importante, mas o outro também é. Então, você precisa se capacitar para essa convivência solidária, respeitosa. Então, o Lions Quest traz, e eu considero, um conteúdo humanizador para ser introduzido nas escolas. E isso tem muita relação com aquilo que eu tenho defendido, porque tudo passa pela educação. Só vamos transformar realidades violentas, abusivas, intolerantes, por meio da educação de pessoas. Agora, deputada, agora nós vamos tocar num projeto de lei que é na verdade, a sua principal bandeira do mandato, que é a liberdade religiosa, né? Vamos também recapitular nesses 7 meses os eventos que a senhora fez na área de liberdade religiosa, os líderes que a senhora recebeu. Teve muita coisa interessante, né? Sessões solenes, homenagens, visitas ao governador, visita ao presidente de Câmara e também presidente da Assembleia. Teve muita coisa, né? Vamos falar um pouquinho disso. Exatamente. Você conhece bem a minha história, não é? Por 16 anos, inclusive por 12 anos, presidindo uma comissão da OAB de Liberdade Religiosa, que eu também fui membro fundadora. Nós trouxemos como bandeira importante do meu mandato a defesa da liberdade religiosa, ou o combate à intolerância religiosa, que é um problema, Guga, crescente, exponencial no mundo. Sim. As pessoas estão tendo enorme dificuldade de reconhecer a religião do outro como merecedora do respeito que ela reivindica para a sua própria religião. Esse assunto muito sério, embora garantido constitucionalmente esse direito, na nossa Constituição, artigo 5º, do 6º inciso ao 8º, dentre outros, é um direito amplamente garantido, mas comumente desrespeitado, inclusive um desrespeito institucional, não é só nas relações interpessoais. Então, nós começamos aqui com uma sessão solene, no mês de maio, segundo os anais da história da casa, certamente foi uma das mais prestigiadas. Nós tivemos até que abrir mais 2 auditórios para acolher todo o público que veio à Assembleia para celebrar o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, já instituído por lei nesse estado, que é uma história antiga que eu conto depois. Estimulamos um parlamentar, Campos Machado, para criar o Dia Estadual. Ele criou e agora nós vamos seguir celebrando. E, além disto,
Eu propus o projeto de lei que foi feito com muitas mãos. Nós fizemos diversas reuniões nesses 7 meses, Guga, para ouvir religiosos das mais diversas tradições religiosas, seus anseios. Né? Ouvimos acadêmicos, fizemos reuniões com acadêmicos do direito para montarmos esse texto, que é um acúmulo de experiências, não é, que eu vivenciei nesses anos todos. E deste trabalho nasceu a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, com 80 artigos, contemplando as mais diversas situações relacionadas ao direito nos espaços de convivência humana, relações de trabalho, relações estudantis, dentre outras. O projeto está tramitando e será votado na CCJ, assim esperamos, na próxima semana, e vai avançar para o debate em plenário, que é super saudável, e nós esperamos aí, depois de um amplo debate, aprovarmos esse projeto de lei. Agora, recebemos aqui na LESP já diversas autoridades religiosas, inclusive autoridades no tema da liberdade religiosa no mundo, como foi a visita do Dr. Ganun Diop. Não é? Ele representa a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo, a IRLA, que é a International Religious Liberty Association, tem assento na ONU. Visitaram até o governador João Dória, sim, né, deputada? Ele veio a São Paulo para prestigiar a nossa sessão solene, porque ele considera o trabalho aqui em São Paulo uma voz para o mundo. E na oportunidade visitamos o presidente da LESP, deputado Cauê Macris, visitamos o governador de São Paulo, fomos a Brasília, visitamos o presidente do STF, porque o STF está enfrentando, não é, demandas relacionadas, não é? E todos aqueles que se interessam pelo tema, nós temos tentado juntar as vozes, não é? Os expoentes, os ativistas da causa. E aí, posso contar da Frente Parlamentar? Claro, e deve, né? Que foi lançada também recentemente. Temos na grade um programa que a gente fala dela também, né? Sim. Mas vamos contar para o telespectador da Rede Alesp. Acabamos de lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Vai congregar parlamentares que se interessam pelo tema, já temos um grupo significativo. E no nosso regimento da frente, que a Casa nos permite elaborar, nós incluímos uma comissão da sociedade civil, um comitê da sociedade civil que vai caminhar junto com a frente parlamentar. Ele já está composto por lideranças religiosas dos mais diversos segmentos, também por acadêmicos do direito e de outras áreas do conhecimento humano, para que eles contribuam conosco. Nós queremos dialogar com a sociedade para que essa frente parlamentar efetivamente pense políticas públicas, pense legislações, pense caminhos para nós fortalecermos o direito de liberdade. E foi lindo, auditório lotado, representação de muitos segmentos religiosos. O secretário da Justiça, representando, né, o governo de São Paulo, veio prestigiar o evento, porque também lá ele está fortalecendo a luta em defesa da liberdade religiosa. O governador João Dória está comprometido com este tema e a Secretaria da Justiça está realizando um trabalho, já fez uma campanha este ano de combate à intolerância religiosa. Então, tinha ali pessoas importantes nesta luta. Foi um lindo evento que vai sempre me emocionar. Deputada, na sua visão, né, falando mais um pouquinho de liberdade religiosa, a senhora acha que o que falta para o Brasil avançar nessa questão é informação, é algum outro quesito? As pessoas não conhecem as religiões, por isso que elas têm tanto preconceito com algumas delas? Eu acho que o desconhecimento é uma razão, não é determinante, mas é uma razão importante. Eu começo pelo desconhecimento do direito. Sim. Nós não costumamos, Guga, eu ressinto muito, não é, desta ausência de nós ensinarmos direito constitucional para as pessoas nas escolas. Nós não falamos de Constituição nas escolas, e a Constituição garante a liberdade religiosa. E o indivíduo, muitas vezes, sofre uma situação de restrição à sua liberdade religiosa e ele não sabe que o direito lhe garante formas, não é, de se contrapor a um ato de violação desse direito. Então, primeiro, o indivíduo não conhece o direito que ele tem à sua liberdade religiosa e como exercer esse direito de forma adequada.
E segundo, né, o desconhecimento do conteúdo religioso do outro, e isso é natural, não é? Ele vai criar resistências àquilo que eu não conheço. Mas eu defendo, Guga, que respeito, ele independe de conhecer a religião do outro. Respeito, eu tenho que ter por todos os indivíduos e as diferenças que eles estabelecem comigo, né, independentemente de saber exatamente no que ele crê. É claro que quando você sabe, talvez essas resistências sejam menores, mas o que nós temos que enfatizar é respeito é bom e é para todos. Mesmo que você não conheça o conteúdo religioso do outro. Mas o que eu gostaria muito, e vai ser um trabalho do meu mandato, é levar conteúdo de direitos fundamentais para as escolas, para as pessoas em geral, para que elas saibam, inclusive, exercer de forma adequada o seu direito. Agora, deputada, muito interessante no seu mandato também, durante esses 7 meses aí, a senhora recebeu líderes de várias nacionalidades, né? Lembro de uma exposição que a senhora ajudou a organizar recentemente, Brasil e China, né? Conta um pouquinho dessas visitas que foram importantes, né? Essa relação que a senhora tem e está trazendo isso para dentro da Alesp, para dentro do seu mandato. Né? Então, Guga, já estão até brincando, né? Que o meu mandato ele é plurinações, né? A chanceler, né? Então, como eu tenho uma sensibilidade muito, talvez aguçada, até para a questão desses movimentos migratórios, não é, no mundo, e hoje há um movimento migratório intenso no mundo inteiro, e o Brasil faz parte. E nós estamos recebendo em nosso país, não é, quantos refugiados, imigrantes, pessoas que trazem consigo suas culturas, suas religiões, não é, seus costumes. E nós temos que nos preparar para receber essas pessoas respeitosamente, não é, e num ambiente de convivência pacífica. Eu tenho recebido aqui grupos de peruanos, também de bolivianos, fizemos aqui uma sessão, um evento em celebração ao Dia Nacional do Peru, mas com a comunidade chinesa eu tenho uma relação que até extrapola esse sentimento que eu tenho em relação aos estrangeiros que nós recebemos aqui, até porque a Constituição garante aos estrangeiros e brasileiros no Brasil direitos iguais. Não é? Mas nesse caso da comunidade chinesa extrapola, eu sou casada com um chinês, não é? E a comunidade chinesa tem encontrado... Está dentro da sua casa. Sim, né? Tem encontrado aqui no meu mandato um espaço importante de representação dos seus interesses. E o que eles mais gostam, Guga, que se faça é enfatizar o conteúdo cultural, uma cultura milenar, não é, que eles têm e que acho que é muito relevante para o Brasil, e eles querem fortalecer intercâmbios culturais. Naturalmente, para a China é muito importante seguir estabelecendo com o Brasil os intercâmbios comerciais, não é? Porque, afinal, a China é o mais importante parceiro comercial do Brasil, mas aqui nós temos cuidado muito desse anseio da comunidade, não é? Que é fortalecer o intercâmbio cultural. E, Guga, mais um detalhe, a comunidade chinesa tem prestado ao Brasil relevantes ajudas de natureza social. Eles têm dezenas de associações muito organizadas aqui em São Paulo, e essas associações têm feito importantes doações para nossas organizações que também fazem trabalho social aqui no Brasil. E essa é uma descoberta importante que eu fiz, os auxílios que eles têm dado, não é, de natureza social mesmo. Então eu estou aqui sempre com eles, já vieram autoridades de fora do Brasil, visitaram a Alesp, juízes, estou sempre recebendo grupos de chineses aqui para a gente fortalecer a amizade do Brasil e da China. Agora, deputada, a senhora propôs uma alteração numa lei de 193 de 76 para incluir a venda de laticínios e derivados de hortifruti granjeiros, plantas ornamentais e frutíferas e caldo de cana nos postos ou estabelecimentos nas faixas das estradas do estado de São Paulo. Como surgiu essa iniciativa? Então, Guga, eu acho que isso compõe um esforço, a meu ver, respeitadas as opiniões em contrário,
não é? Mas isso compõe, a meu ver, este esforço, inclusive que se faz hoje no estado de São Paulo, de movimentar a economia, de desburocratizar, não é, as iniciativas daqueles que querem gerar emprego, que querem gerar renda, que querem movimentar a economia. Esse é o pequeno empreendedor, não é, que encontra, né, quase sempre enormes obstáculos para estabelecer alguma atividade, né, que gere renda. Né? Eu fico sensível a essas pessoas e entendo que é importante criar um ambiente, não é, favorável ao desenvolvimento dessa atividade. Por estar convencida disso, é que eu propus esse projeto de lei. Propôs o projeto. Outro PL que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medida de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. É um tema bastante importante. Sim. E a gente sabe que acontecem muitos problemas nesses estabelecimentos, sim, né, deputada? Esse é caríssimo para mim. Não é, como é parte do meu mandato o combate à violência contra a mulher. Eu atendo mulheres vítimas de violência há muitos anos. Não é? E eu sei a dor que cerca indivíduos como estas mulheres, não é, que podem viver com marcas de impossível ou de difícil reparação. E nesses ambientes, Guga, de convivência humana, são espaços onde muitas situações de violência, de importunação, não é, porque a violência ela não é só física, que ofende a integridade física, mas ofende a integridade moral, psicológica, não é? E nesses ambientes isso também acontece. Temos que descortinar essa realidade e sempre avançar na criação de equipamentos. Nesses locais, eles acabam acontecendo uma violência contra a mulher de forma velada, na sua opinião? Acho que velada e acho que também, os noticiários já, né, já apresentaram isso, e também de forma explícita. Né? Mulheres que são violentadas em banheiros, não é? E até mesmo no ambiente público, na porta dos bares. Então nós estamos querendo... É inadmissível, né, deputada, que o estabelecimento privado não dê a segurança devida para o frequentador independente, né? Sim, nós estamos querendo criar mais um equipamento para proteger essa mulher, não é? E que esses estabelecimentos, e aí naturalmente isso vai ser bem regulamentado, de que maneira eles vão salvaguardar, né, por meio dos seus próprios colaboradores, funcionários, né, de que maneira eles serão capacitados para participar desse esforço de salvaguardar as mulheres do abuso, da violência e outras formas de violação de direitos. Agora, deputada, vamos falar um pouquinho, a senhora já encaminhou cerca de 2 milhões de reais para obras de infraestrutura em mais de 15 municípios. Fala um pouquinho quais os municípios, não precisa todos, lógico, porque às vezes a gente não lembra de pronto, mas é importante as regiões que a senhora pôde privilegiar. Sim, eu não vou mesmo conseguir declinar todos, mas posso lhe assegurar que foram municípios que eu pude conhecer as suas realidades. Eu tenho viajado pelo estado, são milhares de quilômetros já percorridos nesses 7 meses, porque eu quero conhecer as realidades regionais do estado de São Paulo. Olha, são cerca de 20 mil quilômetros percorridos nesses meses. Já foram mais. Esse número já está um pouco desatualizado. Mas, como dizia antigamente, gastou bastante sola de sapato. Sim, né? E visitando, não é, o interior do estado, não é que elegi, mas eu precisava identificar municípios que nessa primeira, vamos dizer, oportunidade eu pudesse encaminhar, não é, essas emendas parlamentares. E um desses municípios que eu posso citar aqui foi Tatuí, por exemplo, não é, onde lá vai ser construído o primeiro canil de abrigamento de animais abandonados, não é? Porque aí nós estamos falando... É o primeiro no estado de São Paulo. É o primeiro ali da região. Da região. Sim. Né? E nós estamos falando de dignidade animal, que alguns acham que não existe, mas existe inclusive na Lei de Proteção Animal. Mas em outros casos, por exemplo, mandamos recurso para a reforma, não é, de um hospital veterinário em Jaboticabal, não é? E mandamos para infraestrutura, iluminação pública, recapeamento. Já mandamos, por exemplo, para São José do Rio Preto,
mandamos um recurso que vai adquirir veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Social para transporte de crianças e adolescentes que são assistidos por aquela secretaria. Então, eu estou tentando que esse recurso, que não é muito, não é? Mas tudo hoje é importante para os municípios. Eles efetivamente sejam canalizados para as necessidades básicas, Guga: saúde, educação, infraestrutura, segurança. E é esse esforço que a gente está fazendo e é recompensador, né? Poder encaminhar recursos a municípios que eu conheci as realidades e que eu sei que esse recurso poderá se reverter em melhorias para os munícipes. Agora, deputada, nós estamos chegando no mês aí de outubro, que é um mês importante, é o mês do Outubro Rosa, e a senhora também apoiou o projeto Carreta Mulheres de Peito, né? Sim. Fala da importância, né, da saúde da mulher, da prevenção ao câncer de mama, né? Sim, porque a defesa da mulher não diz respeito tão somente à questão da violência, do abuso, não é? A saúde da mulher, ela tem que ser enfatizada. Você sabe que o câncer de mama, não é, com relação a esse grupo específico, é um câncer que tem matado milhares de mulheres ao redor do mundo, não é, o mais letal, e é preciso ter um trabalho muito específico e um esforço muito intenso para que essas mulheres preventivamente, não é, cuidem do seu corpo. Então, é com emoção que eu falo. Nós conseguimos que o governo do estado de São Paulo, não é, autorizasse que a carreta conhecida como Mulheres de Peito, é um programa do governo de São Paulo, Mulheres de Peito, ficasse ali por 15 dias na cidade de Tatuí, atendendo ali quase 1.000 mulheres que puderam realizar os seus exames de mamografia gratuitamente, e eu estou convicta de que muitas delas podem ter tido aí, não é, a saúde protegida, não é, e salva por meio de um exame de mamografia que é tão importante na detecção, inclusive precoce, de um câncer de mama. Agora, deputada, durante esses 7 meses de mandato, a senhora participou aí de 4 comissões, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, Constituição, Justiça e Redação e Defesa do Consumidor. Eu quero que a senhora faça um resuminho dessa participação nas comissões da Casa. Sim, eu estou em 4. É um trabalho enorme, Guga, mas são comissões que também estão relacionadas com bandeiras do mandato. Na verdade, direito do consumidor, que é um assunto que promove dignidade humana. Recentemente entrevistamos juntos aí o presidente do PROCON, né? Exatamente. Dr. Fernando Capês. E como advogada, e eu tenho uma formação, não é, de estudos de pós-graduação em direito do consumidor, é importante para mim esse tema, porque também entendo que ele promove a dignidade das pessoas. Pessoas endividadas ou submetidas à situação de desrespeito na relação de consumo, isso diminui a dignidade da pessoa, não é? Então, essa comissão é muito importante. Estamos fazendo importantes debates lá. Inclusive, Guga, já trouxemos para ser ouvidos todos os representantes de todas as empresas de telefonia, porque são os problemas mais recorrentes. Exato. Exatamente. O presidente do PROCON, Fernando Capês, ele disse isso. Trouxemos no bom sentido, questionamos essas empresas, elas estão por nos encaminhar respostas, não é, a situações recorrentes de violação do direito do consumidor, não é, a da pessoa humana, a Comissão de Direitos Humanos mais conhecida, não é? Ela é importante porque nós recepcionamos ali casos que estão relacionados a direitos fundamentais, não é? E estamos ali não só recepcionando, mas encaminhando, debatendo e avaliando os projetos de lei da Casa, de leis que dizem respeito à promoção dos direitos humanos. Não é? A Comissão da Mulher, essa é muito movimentada, não é? Porque congrega ali as parlamentares que estão comprometidas com este assunto, e também avaliamos os projetos de leis da Casa que dizem respeito à proteção da mulher, e a CCJ. Que é uma das não mais é que importantes da Casa. Certamente a mais, porque ela avalia a legalidade, ela avalia a constitucionalidade dos projetos de leis que são propostos, a redação desses projetos de leis, e ela é muito movimentada, intensa. São dezenas e dezenas de PLs que estão, inclusive, hoje no meu gabinete, né, para que eu faça pareceres a respeito da constitucionalidade. E é um trabalho, assim, importante. Como advogada, eu me sinto muito habilitada para participar dessa comissão, que tem um trabalho muito importante, está se encaminhando bem aqui na Casa.
Tá, Damares Moura, quero agradecer a sua participação no Prestando Contas de hoje. Já está convidada aí sempre a prestar contas do seu mandato. Sim, tá eu bom? agradeço, Guga, e é uma oportunidade muito boa para a gente dividir um pouco. Tudo a gente não consegue, mas talvez enfatizamos aqui as principais ações desses 7 meses de mandato. Muito obrigada, um abraço aos que nos assistem também. Muito obrigado, deputada. Este foi o Prestando Contas de hoje. Eu recebi a deputada Damares Moura, do PHS. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!